Bom dia, povo de Deus, a paz do Senhor Jesus a todos os irmãos. Sou o pastor Maximiliano, aqui da Igreja Manancial, da cidade de Além Paraíba, Minas Gerais, em mais um devocional diário, amém? Gostaria de estar deixando para os irmãos o texto de hoje, o livro de 1 Timóteo, capítulo, versículos, ou melhor dizendo, 1 e 2, amém? Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, segundo o mandado de Deus, nosso Salvador, e do Senhor Jesus Cristo, esperança nossa. Versículo 2, o qual eu quero estar falando para os irmãos, né? A Timóteo, meu verdadeiro filho na fé, graça, misericórdia e paz da parte de Deus, nosso Pai, e da de Cristo Jesus, nosso Senhor, né? Quando o apóstolo Paulo, ele se refere aqui a Timóteo, né? O apóstolo Paulo, ele dá o testemunho, né, da conduta de Timóteo, né? O próprio apóstolo Paulo, ele fala da conduta, da postura de Timóteo, embora Timóteo ali fosse jovem, mas ele tem uma postura que agrada a Paulo, né, de tal maneira que o apóstolo Paulo, ele chega a dizer a Timóteo, meu verdadeiro filho na fé. Por que será que Paulo, ele chama Timóteo, né, de meu verdadeiro filho na fé? Quando nós analisamos a palavra de Deus, ela nos ordena, nos direciona a nós imitarmos, né, os nossos pastores, imitarmos a fé dos nossos pastores, né? E é exatamente isso que acontece com Timóteo. Timóteo, ele era discípulo de Paulo, instruído por Paulo, mas quando nós analisamos as Escrituras, nós vamos ver que Timóteo, ele se tornou um excelente aprendiz. A palavra de Deus, ela diz: fazei discípulos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E justamente Timóteo, ele era discípulo de Paulo, e ele era um bom discípulo, ele era um excelente discípulo, né? De tal maneira que o próprio apóstolo Paulo, né, colocou ele no campo para que ele viesse ali a trabalhar em prol da obra do Senhor. E Timóteo, ele tinha uma grande virtude: ele observava, né, Paulo, e ele imitava Paulo no seu agir, né, na sua forma, nas suas atitudes, na sua postura. Ele procurava imitar a fé de Paulo. Ele ouvia os conselhos de Paulo e os colocava em prática. Irmãos, o que eu quero dizer para você nessa manhã é que você possa olhar para homens e mulheres de Deus que têm um bom testemunho, que estão ao teu redor, pessoas que têm um compromisso com o Senhor, que têm um compromisso com a obra de Deus, que têm um amor pelas almas, que têm amor pela obra. Comece a se espelhar nessas pessoas, tá? O Senhor, ele sempre levanta homens e mulheres que têm bom testemunho para que possam servir o quê? De exemplo de conduta, exemplo de postura, né? E que nós possamos, irmãos, a todo momento estarmos atentos, observando, né, aqueles homens e mulheres de Deus que estão ao nosso redor, e que nós possamos ter a vida deles como um exemplo, né, como um padrão de vida para as nossas próprias vidas. Talvez você me falar assim: pastor, mas o padrão de vida que Deus quer de mim, ele está ali incluso, direcionado pela própria palavra. A palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, ela vai me demonstrar o padrão de vida que Deus quer que eu tenha. E eu concordo exatamente com você, mas também eu não posso deixar de dizer, né, através dessa transmissão desse vídeo, que o Senhor, ele levanta homens e mulheres, né, com um bom testemunho, com uma boa procedência, né, com um bom caminhar, para que eles possam servir de exemplo, né, de espelho, né, para outras pessoas. No caso aqui, o apóstolo Paulo,
ele foi um homem de excelente conduta, de excelente postura, que servia ali de exemplo, né, um exemplo de uma boa conduta, um exemplo de um grande homem de Deus, para que outros homens viessem a se espelhar nele e caminhar, né, conforme ele caminhava, né, de tal maneira que Paulo ele chega a dizer que ele já não vivia mais, mas Cristo vivia nele. Então toda a postura dele, toda a conduta dele, a forma que ele andava, né, era baseada, né, na conduta de Cristo, na vida de Cristo. Paulo ele olhou para Jesus e Jesus mudou a vida dele, e Paulo ele caminhava, né, ele direcionava a sua vida o máximo, né, que ele podia, se espelhando no padrão de vida que Cristo teve, que Cristo tinha. Então ele era um homem que observava as coisas de Deus e procurava colocar a vida dele alicerçada, né, sobre o padrão de vida que Cristo decretava. E era um grande exemplo, o qual foi fazendo discípulos onde ele passava, e um dos mais importantes discípulos, né, foi Timóteo, porque Timóteo ele olhava, né, e aquela vida que Paulo tinha, ela era um exemplo para Timóteo, que imitava. Pela fé, ele procurava andar como Paulo andava. E é isso que nós precisamos. Muitas das vezes nós olhamos, né, para a direção errada. Muitas das vezes tem pessoas que têm tido a sua fé enfraquecida, né, têm desanimado na caminhada. Por quê? Porque têm olhado para homens, têm alicerçado a sua fé em homens, né, que não tem uma postura, que não tem uma vida com Cristo, que não tem um padrão de vida alicerçado na palavra de Deus. Então que nós possamos, irmãos, olhar para aqueles homens e mulheres que têm uma fé sóbria, que têm uma fé sólida, que têm um ministério abençoado, e que nós possamos ali colocar essas pessoas como um exemplo a ser seguido, né, em nossas vidas, né, e que Deus possa estar abençoando o ministério, a caminhada de cada um dos irmãos, né, dando bênção, dando vitória, e que na nossa geração, né, que o Senhor possa levantar homens como Paulo, que o Senhor possa levantar homens como Timóteo, homens que têm fome e que têm sede da palavra de Deus, homens que têm fome e sede de almas, homens que têm fome e sede, né, de evangelizar, de avançar, né, nesta terra, ganhando almas para o reino dos céus. Amém? Que o Senhor possa colocar no teu coração esse desejo por almas, amém? E que Deus possa estar te abençoando poderosamente aí, em nome de Jesus Cristo. Eu sou o pastor Maximiliano, aqui da Igreja Manancial, da cidade de Além Paraíba, Minas Gerais.